isso aí, ouvintes da Rádio AG, a sua rádio jovem na internet. Eu sou o professor Augusto Martins, estou locutando esse web seminário, que é uma produção do curso de especialização em gestão do trabalho e da educação na saúde, um curso articulado entre a UES, Universidade Estadual do Ceará, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, através da SEGES, da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, o Ministério da Saúde com a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que está qualificando 30 gestores, né, através do ProGestos. E hoje nós estamos debatendo um tema importantíssimo, que é a discussão das tecnologias educacionais na formação e na pesquisa dos profissionais da saúde nos processos assistenciais, educativos e formativos. Estamos recebendo aqui a doutora Liz Torres, que é professora da Faculdade de Educação da UFC, né? E é doutoranda também em educação nesse campo da temática das tecnologias educacionais na formação docente. Bom, eu queria só ler a presença, né, dos nossos alunos aí. Começamos aí a Adriana Diniz, né, a Jussiene Timbó, a Felícia Borba, a Carmínia Jali, a Silvana Soares, a Lia Araújo, a Maria Eurice, a Daniela Landinha, a Maria Eurice novamente, o João Denis, vamos lá, Francisco Gilson, ó, parabéns por Gilson, marcando presença hoje aqui no programa, muito bem, a Maria Bernadette e a todos os demais que eu já li aqui logo no começo do programa. Obrigado pela presença. Hoje a presença está muito positiva, muito significativa e bem participativa. Vamos agora aos comentários dos nossos alunos. A importância também desse canal, viu, professora Liz, é fazer esse diálogo, é permitir que a gente esteja num processo de aprendizagem mediada pelo diálogo, como diz o grande educador Paulo Freire, por uma comunicação, por uma educação dialógica, né? Que o diálogo possibilita a construção de novos saberes, a problematização desses saberes e a desconstrução desses saberes também. Então vamos lá. A Germana agradece aí, né, pela resposta, pela dica, e diz que é realmente muito difícil trabalhar como tutoria, não é muito fácil, mas também é muito gratificante. Parabéns, Germana. A Regina Cláudia comenta também que viu uma entrevista onde um médico, né, um profissional de saúde, estava sendo entrevistado e não largava o tablet. Achei horrível, deveria ser bem interessante esse tablet dele. Então, a Felícia socializando. Fui tutora de um curso à distância da INSP, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Foi uma experiência enriquecedora. Eu conheci e troquei saberes com pessoas de todo o Brasil. Parabéns, Felícia, muito interessante essa experiência. O Medeiros envia uma boa notícia. Vamos lá então. Hoje o Ministério da Saúde liberou mais de 85 mil, creio que sim, né, para a qualificação de profissionais, investimento na política de educação permanente. Mais informações no site do Ministério da Saúde. Obrigado aí, Medeiros. Vamos lá então preparar os nossos projetos para qualificar mais os seus parceiros aí da gestão local onde você trabalha. A Germana, eu estou adorando a aula de hoje e a professora é ótima. Fala muito bem sobre as TICs, as tecnologias da informação, e sua utilização na educação e saúde, além de ter dado dicas valiosas para as monografias. Dá vontade de pesquisar sobre tudo. Ok, Germana, eu sei, mas você vai ter que escolher realmente um tema e a gente está aqui para ajudar. Professora Liz, eu queria que você comentasse um pouco aí essas questões, ou ficar à vontade, você tem aqui um roteiro de... né, acho que é importante a gente discutir também essa questão do significativo das TICs que eu estou vendo aqui, e da interação e da interatividade. Vamos abordar um pouco isso, então, até que os nossos alunos, né, queiram conquistar mais aqui a nossa atenção, fazendo mais perguntas e problematizando. Então vamos discutir um pouco, assim, a gente falou da cultura do uso, falamos do acesso, falamos, né, dos formatos, e estamos falando agora o que é significativo, né? Então, porque muitas vezes eu só aprendo, você falou que pode ter computador na escola, pode ter tablet, mas se não é significativo para o aluno, ele não vai aprender como, né, porque não tem muito significado. E depois a gente passa a discutir a interação e interatividade, ok? Então, sobre o significativo, né? Eu digo sempre que falar também em tecnologias da informação e de comunicação, a gente tem que pensar em que contexto elas se dão, né? Então,
os alunos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, né, que estão participando, eles estão pensando também do local que eles estão, certo, das experiências, né, que eles vivenciam no seu cotidiano. O uso significativo vai demandar um olhar crítico, não é, professor? Sim, com então, certeza. Por exemplo, tem muitos alunos aqui que podem trabalhar filmes, né? O uso do filme, né? O cinema, né? Filmes que tratam de questões ligadas à saúde, né? Podem estar trabalhando alguns vídeos, né? E aí a questão não é a tecnologia em si, mas que mensagem, o que é que eu tiro de significativo daquele filme, né? Daquela mensagem do filme para a minha profissão, para a minha formação, né? O que é que eu trago? E aí, da mesma forma, né, o uso significativo é a internet. Né? Os meus alunos costumam dizer: professora, a senhora não bota muita foto no Facebook, mas a senhora bota muitas notícias, né? Então, eu tenho um blog que diariamente eu uso, que chama-se Viu Mundo, que é tudo que você não vê na mídia. Viu Mundo, tem um endereço? www.viumundo.com.br. Tudo que você não vê na mídia, né? Então, hoje uma matéria sobre a popularidade do Hugo Chávez pelo Twitter. Né? Então, assim, o uso significativo é o que você faz com essas mensagens, né? Como é que você significa para a tua formação, né? Para a tua formação, para a tua pessoa, né? E para a tua formação pessoal. E que contribuição eu posso levar, por exemplo, para o meu PSF? Né? Então, eu estou aqui assistindo essa aula hoje. Gestão, né? Né, então, como é saúde, que né? eu acesso a biblioteca virtual do SUS e o que eu... E aí é uma coisa muito clara que eu acho que você tem que ter, que no caso hoje a gente tem tecnologias disponíveis, né? Mas o que eu quero, de fato, né? Então, pensar o significativo significa primeiro pensar o que eu quero com a tecnologia, o que eu quero aprender. Então, quando eu assisto uma novela, por exemplo, a TV a gente sabe que é a grande tecnologia da informação, né? Está concorrendo com a internet, né? Que a gente hoje mesmo eu estava vendo que umas informações que um certo jornal divulgou estava errada e eu fui ver nos blogs, né? Então tem uma concorrência, né? Então a gente fica pensando que quem tem acesso à internet tem essa possibilidade de ter esses diálogos, né? Então esse uso significativo, é fazer um uso crítico, né? Uso reflexivo, né? E esse uso reflexivo, né, é o que a gente chama também na educação de você ler um texto, por exemplo, de política do SUS, e aí, que mensagem foi que eu tirei? E aí não vai fazer muita diferença se o formato. Faz diferença se, por exemplo, for uma webconferência, aí faz uma diferença porque o formato é diferente, mas a mensagem, né, que vai fazer. E o que você vai fazer com aquela mensagem? Eu vou disseminar essa mensagem junto com a minha equipe do PSF? Eu vou chamar a equipe para divulgar. Então, eu acredito que, por exemplo, os profissionais que estejam fazendo esse curso, eles vão disseminar as suas produções nos seus municípios, né? Que eu acredito que a produção do conhecimento, né? E eu acho que a XIC contribui muito para isso, as tecnologias da informação, né? Hoje a gente pode, como eu disse, a gente pode ver os blogs, a gente tem um arsenal, né? O Pierre Levy coloca, a gente tem um oceano de informações, né? E eu brinco sempre com meus alunos, a gente tem informação a gente tem por demais, né? Mas formação, e aí a formação exige realmente o que o Paulo Freire, né, sempre pregava, né? Essa reflexão crítica, né? Esse diálogo, né? A interpretação, né? E o que a gente chama, que o Goethe chama de interpretação de sentidos, né? Você dá sentido, né? Eu uso o celular, mas com que sentido eu uso o celular? Para que eu tenho um celular? É só para falar? É só para receber ligações? Né? Então, o uso significativo, né? No sentido de que, assim, como é que eu significo e eu aprendo com isso? Né? Certo, então eu queria exatamente entrar nessa temática, né? Discutindo aqui essa questão da interatividade, né? Com você. Estamos falando da questão significativa do uso da tecnologia, da interatividade. Eu queria que você comentasse também, que você estuda o Manuel Castells, né?
que ele trabalha muito e é um dos estudiosos que eu também estudei no doutorado e que nos faz pensar sobre a sociedade em rede, né? O que é interação, entretenimento, né? Por exemplo, a rádio é interação, interatividade, entretenimento, né? É alegria por estarmos aqui com esse povo todo em seus vários territórios discutindo, né? Temas importantes para a população brasileira, que é qualificar melhor os profissionais e os gestores do SUS. Daqui a pouco a gente volta já para as questões que estão sendo colocadas, tá certo? Ali no nosso painel. Então vamos para a interatividade. Professor, em relação à questão da interação e interatividade, né? A gente sabe que, por exemplo, interação, ela antecede a interatividade. Né? A interação é um tema, uma questão usada muito pelo Vygotsky, que é um teórico que a gente usa muito na educação, né? Então, a interação, a gente diz, ela acontece entre o meio, né, o ambiente. A interação ela pode ser mediada, pode ser com tecnologias ou sem tecnologias, né? E no caso aqui, por exemplo, nós estamos estabelecendo uma interação com os alunos. Né? A interatividade, o termo interatividade, ele chega exatamente com a inserção das tecnologias da informação nos processos formativos. Né? Até porque, assim, hoje, por exemplo, nós estamos transmitindo essa aula no aqui e agora, né? Então, a interatividade, né, nossa com os telespectadores, né, ela está acontecendo. Né? E os telespectadores estão, na verdade, acessando outros instrumentos, estão acessando o MSN, né? E aí é o que a gente chama de interatividade, né? Que é o aqui, é a atividade, a interação e a atividade no aqui e agora. Sim. Né? Então, essa possibilidade, né, de nós estarmos em lugares diferentes, né, que na verdade há 15 anos atrás era uma possibilidade muito remota, né, da gente estar, na verdade, discutindo em lugares diferenciados. Então as pessoas, alguns estão no trabalho, outros estão em plantão, outros estão nas suas casas, né, e nós estamos aqui na UES, né, então assim, esse diálogo, né, a interatividade, nós estamos permitindo uma atividade interativa, né, que está sendo possibilitada pelo uso das ferramentas de informação e da comunicação. Ótimo. E, então vamos só fazer aqui uma pequena referência agora aos comentários dos nossos alunos, que são vários que tem ali, para a gente fazer esse diálogo, né, interativo, significativo, né, e que mais... Isso, com os nossos alunos, creio que estamos fazendo uma aprendizagem interativa, significativa e, né, interativa em rede. Depois vamos comentar o Manuel Castel, que é um teórico de referência para a gente discutir, não é? Discutir as questões aqui que estão sendo colocadas. Bom, o Medeiros, obrigado Medeiros pela pergunta, diz: professor, atualmente não é somente os profissionais que têm acesso à informação, até os pacientes consultam constantemente o famoso Dr. Google Diagnoses, né? Essa tecnologia, isso inclui redes sociais, bate-papos e outros. Além dos benefícios, essas tecnologias também podem trazer males para o setor saúde? É uma questão, né? E a gente pode estar conversando com o Medeiros. Pronto, okay? Posso colocar? Pode sim. Então, Medeiros, com certeza, né? Eu costumo dizer que assim, uma tecnologia ela não é boa nem má até o uso que você faz dela, né? Dependendo do uso que você faz dela, né? Então, qualquer tecnologia, né? E eu lembro do Dr. Google, né? Então, a gente conhece, assim, vários casos de consultas pelo Google, né? De doenças, né? E que as pessoas acabam, na verdade, usando a internet, não muitas vezes, assim, como pesquisa, mas para... se automedicar, né? Isso eu acredito que seja uma questão bem complicada, né? Então, muitas coisas que acontecem na rede social, né? Em vídeos que estão no Facebook, que estão no Orkut, que estão no Twitter, né? Então, essa questão o que é verídico na internet, a gente realmente não tem ainda hoje como controlar. Nós temos hoje um campo do direito que chama-se informática jurídica. Inclusive, até onde eu sei, a faculdade aqui, Farias Brito, tem uma disciplina chamada Informática Jurídica, que é exatamente para tratar dessas questões da legalidade, né, da internet, mas isso ainda é uma questão que está muito inicial
Então, por exemplo, os males, eu acredito que assim, vai depender muito do uso de quem faz, né? Vai depender de uma educação para trabalhar em rede, né? E como eu disse, nem tudo é permitido, né? Nem tudo é proibido, né? Então, assim, exige todo um acompanhamento, né? Um acompanhamento profissional, social, educacional, né? Exige toda uma questão aí de que, assim, esses males também, a gente tem que ter muito cuidado com as informações que são postadas em redes, né? Então, tem muitas coisas, porque o Manuel Castello que diz que, por exemplo, a rede, ela permite quase tudo, né? Então, é como se fosse assim, você na verdade está se lançando para o mundo, né? E aí realmente a gente tem que ter muito cuidado com o que com o que é colocado em rede, né? Com o que na verdade, assim, qual é a filosofia, qual é a ideologia, né? Que todo site tem, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o Orkut é do Google, né? O Facebook também né, já é uma outra linha. Mas são redes sociais em que você, à medida que você acessa aquela rede, né, você está, na verdade, comungando uma teia, né, de informações, né, e de formações também. Porque à medida que eu acesso um vídeo e eu passo a acreditar no que o vídeo diz, né, isso também já forma o meu pensamento crítico. Né? E aí eu concordo com você, eu acredito que assim, a gente tem que ter muito cuidado com o Dr. Google, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda lendo, eu acho que é preciso investigar, é preciso pesquisar, é preciso averiguar, né? Assim, não abandonem os seus livros impressos, né? Eu também, como a presidente Dilma, eu adoro cheiro de livro novo, né? Então, assim, tem que ter um olhar muito investigativo. Eu digo também que, assim, ao passo que essas tecnologias da informação, né, como diz o Castelo, professor, nunca se viu algo antes na história da humanidade, isso é que ele diz, né, nunca se viu uma revolução desse porte, né, porque ao mesmo tempo a gente não tem controle sobre essa revolução, né, a gente não tem controle, né, sobre o que está sendo colocado agora mesmo na internet, né? A gente não tem o que a gente teve com a escrita, né? A escrita, ela foi uma tecnologia, né, restrita somente a algumas pessoas, né? A um grupo seleto, né? A elite, né? Do mundo, né? Os letrados, né? E só com a educação de massa que a gente vê esse desmonte, né? Que a gente vai ter acesso, né, à cultura escrita. E no caso as tecnologias da informação e da comunicação, elas quebram, né, com isso, né? Você não precisa, como eu disse, você não precisa mais ir para uma sala de aula para aprender, né? E aí eu acho que tem que ter cuidado e investigar assim, essas possibilidades todas. Se por um lado a gente tem muitas possibilidades, por outro lado a gente tem uma responsabilidade social muito forte, né, que é fazer esse uso crítico, né? E aí cada vez mais nós somos convidados a pensar sobre o que a gente escuta e sobre o que a gente lê. Muito bem. É uma reflexão bem interessante. Eu queria só voltar aqui um pouco para os nossos alunos para ver alguns comentários que já aparecem aí, mais comentários. Agradece a participação do Diego Brito, ele foi indicado pelo José Medeiros. Um abraço aí, Diego, obrigado pela participação. Ele é estudante da especialização, faz Sistemas de Informação na Católica de Quixadá. Parabéns aí. Convide seus amigos, Diego, para conhecer aqui o nosso projeto. Está assistindo e gravando a aula, hoje está servindo para a sua monografia sobre redes sociais e educação. Olha aí, como é importante a socialização do conhecimento, e a proposta do canal Web Rádio hoje é exatamente fazer essa socialização. Discutimos isso constantemente aqui. A democratização do conhecimento passa também pelas redes sociais. A Felícia comenta: a informação do SUS, do Sistema Único de Saúde, vai ajudar os gestores a gerir a força de trabalho na saúde, para podermos planejar a demanda do setor, por exemplo, concursos, etc. O que você acha, né? Como é que ela pergunta assim, como é que a informatização pode alavancar os processos gerenciais, trabalhistas, né, de formativos na saúde? Sem dúvida, Felícia, né? A gente não pode negar de que assim,
Exatamente, eu digo sempre que uma das grandes revoluções é a internet, né? Que assim permite a gente estar aqui conversando em lugares diferenciados, né? E no caso a informatização do SUS, eu acredito que a gente só tem a ganhar, né? Além da agilidade, né? Então, por exemplo, consultar laudos, né? Isso já aconteceu comigo, de eu estar num congresso e ter um problema de saúde e eu pedir, mandar o laudo para o meu médico que estava aqui em Fortaleza. Então, eu acredito que assim, o processo, a gente, na verdade, ainda não está tão informatizado como nós gostaríamos, né? Se comparados aos países de primeiro mundo, né? Então, por exemplo, a Holanda, a França, né? Assim, o sistema ele já está todo informatizado. Na verdade, nós estamos ainda um pouco atrasados, mas eu acho que a gente está caminhando, né? E caminhando bem, né? Eu acredito que hoje, se nós colocarmos o nome de algumas pessoas que fazem parte das equipes de saúde da família no estado do Ceará, na internet, a gente todo mundo já caiu na rede, né? Então, de certo modo, nós já estamos com esse processo de informatização do SUS caminhando. Eu digo que nós ainda estamos caminhando no sentido de que ainda não está consolidado, não está no ideal, né? Está num plano ainda, como se diz, iniciando, né? Nós estamos começando. Ok. Eu queria lembrar os alunos também da pergunta âncora e também dizer que vocês podem ligar o Web TV. Hoje a gente deu uma reformulada aqui na sala estúdio e está muito bem a Web TV, a internet, para nossa alegria, né, de compartilhar isso com vocês. Tá certo? Lembrando que a pergunta âncora se você responder corretamente quem inventou o telefone, como nós comumente conhecemos, né? Nós vamos sortear 3 brindes hoje, 3 brindes. 2 agendas, uma agenda para cada um e um kitzinho, esse kit que tem uma caneta, uma régua e um lápis. Tá certo? Então, ao final desse web seminário, você pode estar concorrendo a esses prêmios aqui no canal de comunicação digital da Universidade Estadual do Ceará Oeste com a sociedade civil. Nós vamos fazer um rápido intervalo musical, vamos oferecer essa música para todos os nossos ouvintes. Estamos com a audiência, eu diria, muito boa, bombástica. Eu creio que vocês estão compartilhando aí com os seus contatos do MSN, do Facebook, do Skype, de todas as redes sociais, para que eles saibam que existe um canal que dialoga questões importantes da comunicação, da educação e da formação dos gestores do SUS. Ok? Vamos então de intervalo musical, voltaremos já para mais bate-papo, para mais conversa, para mais diálogo com vocês.